sobreviver. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e via internet também, para refletir com você hoje a partir da Carta ao Povo de Deus. Em postura corajosa e profética, 152 arcebispos e bispos da Igreja Católica assinaram a Carta ao Povo de Deus, divulgada no último dia 26 de julho agora de 2020, se posicionando contra os desmandos do atual desgoverno federal chefiado por Jair Bolsonaro. Muitos outros bispos poderão assinar esta carta em breve, pois só cresce o número de bispos e de padres que não apoiam o atual presidente que comanda política autoritária, criminosa, genocida e ecocida. Na carta, os 152 bispos dizem em alto e bom tom: nesta sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta, essa realidade não comporta indiferença. Temos clareza de que a proposta do Evangelho de Jesus Cristo não consiste só numa relação pessoal com Deus. A nossa resposta de amor não deveria ser entendida como uma mera soma de pequenos gestos pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados. Uma série de ações destinadas apenas a tranquilizar a própria consciência, dizem profeticamente os bispos. Os bispos alertam que o Brasil atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história, com a combinação de uma crise de saúde sem precedentes, com um avassalador colapso da economia e com a tensão que se abate sobre os fundamentos da República Brasileira, provocada em grande medida pelo presidente da República e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança, afirmam os bispos na carta. Continuam os bispos: não cabe omissão, inércia e nem conivência diante dos desmandos do governo federal. Todos devem, dizem os bispos, combater as mazelas que se abateram sobre o povo brasileiro e a casa comum, ameaçada constantemente pela ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os direitos da Mãe Terra, afirmam os bispos. Os 152 bispos, na Carta ao Povo de Deus, denunciam também a liberação do uso de agrotóxicos antes proibidos e o afrouxamento do controle de desmatamentos. Afirmam também: não podemos pretender ser saudáveis num mundo que está doente. As feridas causadas à nossa Mãe Terra sangram também a nós. Os bispos dizem, citando o Papa Francisco em uma carta ao presidente da Colômbia por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho último 2020. Com a ira santa de Jesus Cristo diante dos vendilhões do templo, lugar sagrado, os 152 bispos denunciam o seguinte: assistimos sistematicamente os discursos anticientíficos que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo dos milhares de mortes pela Covid-19, tratando-o como fruto do acaso ou do castigo divino. O caos socioeconômico que se avizinha com o desemprego e a carestia que são projetados para os próximos meses e os conchavos políticos que visam a manutenção do poder a qualquer preço.
esse discurso não se baseia nos princípios éticos e morais, tampouco suporta ser confrontado com a tradição e o ensinamento social da Igreja, no segmento àquele que veio, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. As reformas trabalhista e previdenciária, tidas como para melhorarem a vida dos trabalhadores, do povo mais pobre, mostra-se como armadilhas que precarizaram ainda mais a vida do povo. Profetizam os 152 bispos na carta ao povo de Deus, dizendo o seguinte: é insustentável uma economia que insiste no neoliberalismo, que privilegia o monopólio de pequenos grupos poderosos em detrimento da grande maioria da população, como bons pastores que não apenas cuidam das ovelhas feridas, mas enfrentam os lobos vorazes. Os 152 bispos denunciam: o sistema do atual governo não coloca no centro a pessoa humana e o bem de todos, mas a defesa intransigente dos interesses de uma economia que mata, conforme denuncia o Papa Francisco na Alegria do Evangelho. Centrada no mercado e no lucro a qualquer preço, convivemos assim com a incapacidade e a incompetência do governo federal para coordenar suas ações, agravadas pelo fato de ele se colocar contra a ciência, contra estados e municípios, contra poderes da República, por se aproximar do totalitarismo e utilizar de expedientes condenáveis, como o apoio e o estímulo a atos contra a democracia, a flexibilização das leis de trânsito e do uso de armas de fogo pela população e o recurso à prática de suspeitas ações de comunicação, como as notícias falsas, que mobilizam uma massa de seguidores radicais. Denunciam os 152 bispos na carta ao povo de Deus. De forma lapidar e com precisão cirúrgica, os 152 bispos põem o dedo nos desmandos do desgoverno federal, denunciando o seguinte: o desprezo pela educação, cultura, saúde e pela diplomacia também nos estarrece. Esse desprezo é visível nas demonstrações de raiva pela educação pública, no apelo a ideais obscurantistas, na escolha da educação como inimiga, nos sucessivos e grosseiros erros na escolha dos ministros da educação, do meio ambiente e do secretário da cultura, no desconhecimento e depreciação de processos pedagógicos e de importantes pensadores do Brasil, na repugnância pela consciência crítica e pela liberdade de pensamento e de imprensa, na desqualificação das relações diplomáticas com vários países, na indiferença pelo fato de o Brasil ocupar um dos primeiros lugares em número de infectados e mortos pela pandemia, sem sequer ter um ministro titular no Ministério da Saúde, na desnecessária tensão com os outros entes da República na coordenação do enfrentamento da pandemia, na falta de sensibilidade para com os familiares dos mortos pelo novo coronavírus e pelos profissionais da saúde que estão adoecendo nos esforços para salvar vidas. Denunciam profeticamente os 152 bispos na carta ao povo de Deus. A idolatria do mercado é denunciada com veemência também pelos 152 bispos nessa carta ao povo de Deus. Dizem os bispos: no plano econômico, o ministro da Economia desdenha dos pequenos empresários responsáveis pela maioria dos empregos no país, privilegiando apenas grandes grupos econômicos, concentradores de renda e os grupos financeiros que nada produzem.
A recessão que nos assombra pode fazer o número de desempregados ultrapassar 20 milhões de brasileiros. Há uma brutal descontinuidade da destinação de recursos para as políticas públicas no campo da alimentação, educação, moradia e geração de renda, denunciam os bispos. Com veemência profética, continuam os 152 bispos fazendo denúncias nesta carta ao povo de Deus. Dizem eles: fechando os olhos aos apelos de entidades nacionais e internacionais, o governo federal demonstra omissão, apatia e rechaço pelos mais pobres e vulneráveis da sociedade, quais sejam as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as populações das periferias urbanas, dos cortiços e o povo que sobrevive nas ruas aos milhares em todo o Brasil. O presidente da República, há poucos dias, no plano emergencial para enfrentamento à Covid-19, aprovado no Legislativo Federal, sob o argumento de não haver previsão orçamentária, dentre outros pontos, vetou o acesso à água potável, material de higiene, oferta de leitos hospitalares e de terapia intensiva, ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea nos territórios indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais. Isso é um absurdo, é um crime que clama aos céus. Os 152 bispos que assinaram e divulgaram a carta ao povo de Deus interpelam nossa consciência dizendo o seguinte: como não ficarmos indignados diante do uso do nome de Deus e de sua santa palavra, misturados a falas e posturas preconceituosas que incitam ao ódio, ao invés de pregar o amor para legitimar práticas que não condizem com o reino de Deus e a sua justiça? Cientes que a mudança emancipadora só vem de baixo para cima, a partir dos explorados, os 152 bispos conclamam a todas as pessoas de boa vontade, dizendo o seguinte: despertemo-nos, portanto, do sono que nos imobiliza e nos faz meros espectadores da realidade de milhares de mortes e da violência que nos assolam. Com o apóstolo São Paulo, alertamos que a noite vai avançada e o dia se aproxima. Rejeitemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Com o monge Marcelo Barros, saudamos a volta da profecia na voz dos cuidadores do povo de Deus e esperamos que estas denúncias claras contra o desgoverno federal que nos assola possam continuar por posicionamento claro destes bispos sobre os setores da nossa própria igreja que apoiam esta iniquidade ou simplesmente, ao se omitirem, nesta hora a legitimam. Quem tiver ouvidos, ouça o que os 152 bispos da Igreja Católica no Brasil dizem e enxergue o caminho que apontam. É isso aí. Que a luz e a força divina continue nos guiando na luta por direitos. Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entrando e saindo, e o tal de fulano